Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. A nossa gratidão a todos que se sintonizam conosco pelas redes sociais. Sintam-se abraçados, sintam todo o nosso carinho e o carinho da equipe espiritual que nos acolhe individualmente. Como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E vamos então buscar um recolhimento interno para fazermos a nossa prece. Aqueles que quiserem fechar os olhos para uma melhor concentração, fiquem à vontade. Busquemos então a mesma sintonia. Convido a todos a mentalizarem a figura doce e meiga do nosso Mestre Jesus, adentrando no ambiente que cada um de nós se encontra neste momento. Vamos acolhendo este irmão com um abraço afetuoso, recebendo o seu sorriso fraterno e vamos sentindo toda a paz que Ele deposita dentro de cada um de nós neste momento. Coloquemos sobre os seus braços as nossas angústias, as nossas aflições, lembrando que Ele mesmo nos disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Vamos sentindo o seu amor, a sua paz, a sua energia de cura nos envolvendo por completo. E assim agradecemos também a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pela oportunidade da vida, pela oportunidade abençoada de estarmos reunidos mais uma vez nesta corrente de oração para buscarmos uma sintonia maior com a espiritualidade amiga, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento enquanto seres espirituais que somos. E aos abnegados benfeitores espirituais que sempre nos acompanham ainda mais de perto, sempre nos auxiliando com muito carinho, com muita paciência, ao longo da nossa jornada, a nossa gratidão. Sê conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou ler o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Herculano Pires, o item 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-los, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar dos que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar, e todas as portas lhe são abertas.
Todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso, mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão. Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se sob os golpes que de tempos a tempos desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos seus males, um socorro inesperado à sua aflição. Abra os olhos à luz, eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que os que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. E essa mensagem nos surpreende, mostrando que os problemas da humanidade vêm ao longo dos séculos se repetindo, e o Espírito Superior vem nos orientar, dizendo que o vício da opulência, provocado pelo orgulho, é a mãe de todos os males, e pode fazer com que fiquemos por mais alguns séculos sofrendo as suas funestas consequências. E quais são os vícios da opulência? Quando nós ainda temos muitas vezes o vício de aceitar aqueles outros por aquilo que eles têm ou pelos títulos que carregam, indicando que ainda carregamos um grande orgulho e menosprezamos aqueles mais humildes, aqueles que nos atendem nos comércios, por exemplo, e muitas vezes nem um bom dia lhes damos. E no parágrafo 2 nos diz: dedicai-vos, pois, à tarefa de destruir o orgulho, a destruir esse vício, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. E existe apenas um só meio para isso, que é infalível, que é tomar por regra, invariavelmente, da vossa conduta, a lei do Cristo. Lei que tendes repelido e falseado em sua interpretação. Roguemos a Deus, então, que possamos ter essa coragem de combater o orgulho em nós, de buscar através dos ensinamentos de Jesus esta oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. Fé e equilíbrio em todas as direções.